Existe uma verdade que poucos homens entendem. Quando passam dos 35 ou 35 anos, o jogo muda, mas nem todo mundo percebe que mudou. Quando você começa a sair com mulheres da mesma faixa etária, você não está conhecendo apenas uma pessoa, você está entrando em um histórico emocional inteiro. Isso envolve experiências mal resolvidas, relacionamentos que deixaram cicatrizes, expectativas moldadas por decepções anteriores e traumas acumulados. E o problema não é o passado em si, porque todo mundo tem. O problema é quando o passado ainda está dirigindo o presente. Porque muitos homens entram nesse tipo de relação achando que estão começando algo novo, mas na prática estão pagando a conta de problemas que não foram deles. Hoje vamos falar do perigo oculto e da realidade que todo homem precisa entender antes de se envolver seriamente com uma mulher acima dos 30 anos. Então presta atenção, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, que isso é um alerta para muitos homens que levaram anos para construir valor, patrimônio e podem colocar tudo a perder ao se envolver com a mulher errada. Vamos começar pela primeira camada, a carga emocional acumulada. Todo relacionamento deixa marca, mas existe diferença entre experiência e bagagem não resolvida. Quando você se envolve com uma mulher que passou por vários ciclos mal encerrados, você precisa entender uma coisa: você não será avaliado pelo que você faz, você será julgado pelo que os outros fizeram antes de você. O cara que traiu, o cara que sumiu, o que prometeu tudo e não entregou nada. Se essas histórias não forem resolvidas emocionalmente, elas viram fantasmas do passado que assombram a mulher. E você começa a ser tratado como suspeito e como culpado antes mesmo de errar. E aqui está um ponto importante: maturidade não é a quantidade de anos, é a quantidade de resolver os problemas do passado, lidar com seus traumas e escolhas erradas. Tem mulher de 25 mais resolvida que mulher de 42 e mulher de 42 totalmente equilibrada mais do que muita de 20. Idade por si só não garante nada, mas estatisticamente falando, quanto mais histórico, maior a chance de existir traumas não resolvidos. Agora vamos para a segunda camada, a dinâmica de valor. A sociedade gosta de vender a ideia de que homens e mulheres envelhecem da mesma forma, mas isso é errado. O valor sexual de mercado funciona de uma maneira totalmente diferente. O homem, se fizer o trabalho certo, disciplina, físico, carreira, mentalidade, tende a ganhar valor com o tempo. Ele se torna mais estável, mais estratégico, mais desejável. O homem nasce sem valor e precisa construir. Já a mulher nasce com valor e só precisa preservar. Só que a mulher tem um porém: o tempo corre contra ela. E isso não é nenhuma ofensa, é a pura natureza das coisas, é assim que o mundo funciona. Quando essas curvas de valor se cruzam, surge uma tensão invisível, porque o homem que foi ignorado aos 20 pode se tornar extremamente atraente aos 40 e muitas vezes passa a ser procurado por mulheres que anos atrás só escolhia homens sem futuro. Aqueles caras que geravam fortes emoções, mas não tinham nenhuma perspectiva de construir algo sólido na vida. Aqueles caras de farra, de festa, de curtição, eram aqueles caras do momento, mas não do futuro. Aqueles caras que dominavam o ambiente, chamavam atenção, criavam adrenalina, mas não tinham capacidade de sustentar uma vida de verdade. Esse é o nível de homens que muitas mulheres colecionavam no passado e desprezavam um cara que estava trabalhando e estudando. O problema é que agora a conta chegou e essas mesmas mulheres começam a ir atrás dos homens que elas desprezavam no passado. Só que agora o homem que se construiu tem poder de escolha e é por isso que ele precisa tomar muito cuidado nessa parte, para não correr o risco de aceitar uma mulher dessa que acumulou diversas experiências e cargas emocionais perigosas. Muitos homens caem nessa armadilha e aceitam qualquer migalha com medo de ficar sozinho. E é aí que ele troca anos de construção por uma relação desastrosa. E tem mais: existe um fator que quase ninguém quer falar: o tempo biológico. Agora entramos na parte que quase ninguém gosta de discutir, mas todo homem precisa entender: tempo biológico e decisão estratégica. Existe uma diferença entre desejo e viabilidade, e quando o assunto é formação de família, isso pesa. A fertilidade feminina não cai de forma linear, ela cai em curva. E depois de um determinado ponto, a probabilidade cai muito rápido, enquanto os riscos só aumentam. Isso não significa que seja impossível, mas significa que deixa de ser algo natural e passa a ser uma aposta. E o que muitos homens precisam se perguntar antes de se relacionar sério com uma mulher acima dos 30 é o seguinte: você quer construir um projeto de vida, uma família, ou quer entrar numa corrida contra o tempo?
tempo. Não é mais vamos ver no futuro, é agora ou nunca. E se o homem não tiver convicção, ele não escolhe, ele é empurrado. Ele é empurrado pela emoção, pela culpa, pelo medo de perder, pelo medo de não se posicionar, e quando percebe já está vivendo uma vida em um plano que nunca foi dele. Eles entram guiados por carência, por impulso ou ego e só percebem quando estão no caminho errado, quando já estão emocionalmente presos. E aqui que está um segredo: o homem maduro não escolhe só por atração, ele escolhe por compatibilidade de vida, porque a atração faz começar, mas não sustenta a longo prazo. Quem sustenta é alinhamento de visão, valores, momento e futuro, fatores que, segundo a psicologia, são a base real de relações duradouras, muito mais do que química ou emoção inicial. Qualquer relação pode nascer na emoção, mas só permanece quando duas vidas caminham para o mesmo destino, e o homem que não entende isso troca um futuro por uma emoção passageira. Quando você ignora a biologia, o histórico emocional e a direção de vida, você está escolhendo no escuro, e escolha no escuro cobra um preço muito alto. O erro não está em quem você se envolve, está em não saber o que você quer antes de entrar. No fim, tudo se resume a uma clareza. Homem que não sabe o que quer, aceita qualquer coisa, e quem aceita qualquer coisa paga caro. Relacionamento não é caridade emocional, não é terapia, não é ser o salvador da mulher errada, é ter alinhamento de valores e objetivos. Você não está aqui para consertar feridas antigas de ninguém, nem para carregar histórias que não são suas. Quando visão de vida, momento biológico, maturidade emocional e direção caminham juntos, a relação fortalece. Quando não caminham, ela desgasta. Simples assim. Você não constrói um futuro com quem não está indo para o mesmo lugar que você, porque a atração passa, a beleza muda, o tempo avança, mas direção define o destino. E homem que construiu valor ao longo dos anos não pode tomar decisões no escuro, porque o que está em jogo nunca foi só um relacionamento, é a sua paz mental, a sua energia vital, o seu foco e o rumo inteiro da sua vida. Um relacionamento errado não te destrói de uma vez, te destrói aos poucos, rouba a sua concentração, enfraquece sua disciplina e desvia a sua direção. E quando o homem percebe, aí já é tarde demais, ele já não é mais o mesmo, já não pensa mais com clareza, já não executa mais com força, já não vive um propósito. Por isso, escolher certo não é frieza, é responsabilidade. O homem consciente não entra numa relação para ver no que dá, ele entra sabendo onde quer chegar, porque o sentimento muda, o momento muda, pessoas mudam, mas consequências ficam. Tudo que você construiu até hoje, sua mente, seu valor, sua estrutura, sua evolução, pode crescer ou quebrar dependendo da pessoa que você decide caminhar. O homem que entende isso não escolhe no impulso, não escolhe no vazio, não escolhe na carência, ele escolhe na lucidez. Porque no final a verdade é simples, você não perde sua vida em grandes erros, você perde em decisões erradas repetidas ao longo do tempo, e a pessoa com quem você anda define a estrada que você percorre. Se você assistiu até aqui, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e obtenha um anti-otário no link da descrição.